Fisiopatologia da asma. Asma, etiologicamente, a gente pode dizer até então que é uma causa desconhecida. A fisiopatologia a fisiopatologia da asma é algo muito complexo. Existem características genéticas e epigenéticas associadas a fatores ambientais que estão envolvidos na sua patogênese. Epidemiologicamente, a gente pode dizer que é basicamente uma doença diagnosticada em grande parte na infância e adolescência, 2/3 dos casos em pacientes com menos de 18 anos. Uma pequena proporção de meninos sobre meninas e uma prevalência aqui de 4,3%, mas isso em alguns dados varia de 1 até 29%. Existe uma grande variação epidemiológica conforme a população que você está estudando. A principal característica fisiopatológica da asma é a hiperresponsividade brônquica, ou uma resposta exagerada das vias aéreas inferiores a estímulos irritantes, alérgenos, antigênicos, ok? Então, é uma doença inflamatória que pode se apresentar aguda, subagudamente ou cronicamente, em que a principal característica é essa hiperresponsividade brônquica. Esse processo inflamatório pode levar com o tempo a um remodelamento das vias aéreas, semelhante ao que acontece com bronquite crônica, e isso pode levar, por exemplo, a uma diminuição da resposta aos broncodilatadores. Fisiopatologicamente, os mecanismos seriam mais ou menos o seguinte: o paciente, sujeito com predisposição genética, com as questões epigenéticas e ambientais, é submetido exposto a um alérgeno que viaja pelas vias aéreas. As células dendríticas ou macrófagos ali das vias aéreas apresentam esses antígenos para células linfocitárias T helper 0. E aí, aqui a gente tem uma principal característica. As famílias linfocitárias T helper 1, elas são próprias ali das vias aéreas inferiores, mas a T helper 2 não. As de T helper 1, elas estão responsáveis por uma imunidade celular. A de T helper 2 por uma imunidade humoral. Então, uma das explicações possíveis é que existe uma tendência das células linfocitárias T helper 0 penderem para a produção e estímulo de T helper 2, provocando uma resposta humoral localizada. A resposta mais comum seria a que produz imunoglobulinas do tipo E e GE, que vão estimular mastócitos. Esses mastócitos acabam liberando histamina, que é um forte broncoconstrictor. Além de estimulação de basófilos e de eosinófilos. Eosinófilos são células que estão sempre muito presentes em essas reações de hipersensibilidade do tipo 1. E aí provoca um processo inflamatório local nas vias aéreas inferiores. Além disso, então, o processo inflamatório produz broncoconstricção, edema da mucosa, porque aumenta a permeabilidade vascular dos vasos ali da submucosa. Então tem um edema mucoso, existe uma hipersecreção de muco e aquela musculatura lisa, conforme os ataques vão se repetindo, ela começa a ficar hiperplásica. A asma, então, eu tenho um bronquíolo, uma via aérea fechada por um processo inflamatório, e aí esse ar preso nos alvéolos deixa o pulmão hiperinsuflado. O ar, quando sai, produz sibilos, geralmente sibilos expiratórios. Como o ar sai com dificuldade, o período expiratório é prolongado, o paciente fica muito dispneico e tendo que usar a musculatura acessória. Como é um distúrbio obstrutivo, então o que a gente tem é uma queda, assim como na bronquite crônica, assim como no enfisema, eu tenho uma queda importante no volume expiratório forçado no primeiro segundo, muito maior do que a queda na capacidade vital forçada. Então eu também tenho um distúrbio obstrutivo. Qual que é a diferença entre asma e bronquite crônica / enfisema? No caso de asma,
Se eu fizer broncodilatador, esses valores voltam ao normal. Então é um transtorno obstrutivo reversível, ok? Quando os pacientes vão fazer exame espirométrico para definir que o paciente tem asma, como a asma é uma doença que pode se apresentar muito comumente em formas de ataques intermitentes, então muitas vezes eu preciso estimular as vias aéreas para que ocorra a broncoconstricção exagerada. Então eu tenho que fazer com que o paciente utilize substâncias que vão provocar broncoconstricção e eu vou observar a resposta dele na espirometria. Bom, o que acontece é que, lógico, assim como na bronquite crônica, vai acontecer um desequilíbrio ventilação-perfusão, como já explicado na aula lá de bronquite crônica. E o paciente acaba evoluindo com o tempo com hipóxia. Aumenta a frequência respiratória e no início essa hiperventilação acaba caindo bem o PCO2. Então o paciente não faz hipercarbia inicialmente. Só que conforme o problema vai se agravando, a musculatura começa a entrar em fadiga, né? Porque você está o tempo inteiro com atividade muscular muito grande para respirar, sem um grande consumo de O2, sem uma quantidade de O2 para atender essas demandas, o paciente acaba fadigando e entra em acidose respiratória porque começa a acumular PCO2. Aquele PCO2 que antes era facilitado para uma difusão mais fácil ali na membrana entre o alvéolo e o capilar, agora ele começa a ficar preso na circulação, ele começa a se acumular, então começa a ter um aumento de PCO2, uma acidose respiratória e complica também com acidose metabólica pela respiração anaeróbia, pela falta de oxigênio nos tecidos. Okay? E aí evolui com, obviamente, aqui nesse caso, com insuficiência respiratória, muitas vezes grave, independente inclusive do grau de gravidade do paciente com asma, ok? E é isso. Essa é uma produção Café Ruim, é uma produtora de... é uma brincadeira, né? É uma produtora de videoaulas para vocês. E aí, estamos aí, fisiopatologia de asma, fisiopatologia de bronquite crônica. Valeu, gente!